Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o nosso vídeo de dicas da 31ª rodada do Cartola FC. Mais um vídeo aqui em que eu vou passar opções quentes para ajudar vocês a pontuarem bem em mais uma rodada aí do nosso Fantasy Game preferido. Olha, seguinte, gosta das dicas? Quer saber quem vai pontuar bem nessa rodada? Já deixa o like aqui no vídeo, deixa o seu joinha, de graça, me ajuda bastante. E se você acompanha o vídeo, então está conhecendo aqui e ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se também para ficar por dentro, né? A gente está numa reta final de temporada, né? Então tem vídeo de dicas toda rodada, tem live, mesmo nessas rodadas quarta, domingo, uma em cima da outra, sempre material aqui para vocês. E daqui a pouquinho tem o Cartola FC 2021 que eu seguirei junto com vocês, então não deixa de se inscrever aqui no canal. 30ª rodada do Cartola passou e você vê a média aí dos cartoleiros foi de 42,20 pontos. O nosso time principal, como você vê aqui do meu lado, fez 67,15 pontos, uma pontuação aí intermediária, poderia ter ido melhor. Tadeu, né? Tadeu decepcionou aí na última rodada, pontuação muito baixa para ele, e a aposta no Caio Jorge no ataque também acabou não dando muito certo, mas enfim, teve pontos positivos, o Marinho, o Arrascaeta, né, caras que foram muito bem. No entanto, mais uma vez, foi uma rodada em que a ousadia funcionou mais. Olha aqui o nosso time tudo ou nada que eu monto aí para vocês, voltado, né, mais para a Liga Tiro Curto, 93,75 pontos, segunda rodada consecutiva que esse time vai muito bem, dessa vez estourou, hein? Quase 100 pontos, mesmo sem o Marinho, e eu tinha 3 defensores do Santos, né? E o Santos perdeu o SG. Mesmo assim, quase 100 pontos aí para o nosso time, tudo ou nada. E olha quem está aqui do meu lado agora, pois é. E tem ainda aqueles que duvidam que a geladeira do professor tem poder. Vocês lembram o vídeo passado? Coloquei o Rogério Ceni, né? O Flamengo, né? Uma decepção geral, o Flamengo. Nessa rodada, Flamengo 3-0 contra o Goiás. Rogério Ceni, a média dele 8,35 pontos. Foi como se o Rogério tivesse feito um gol. Ele pontuou bem, ainda mandou um recado. Olha aí, professor, foi me botar na geladeira. Daí também quem bancou a Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, quem apostou na defesa do Flamengo. Quem diria, a defesa do Flamengo não levou gol. Eu falo, a geladeira tem poder. Foi só colocar o Flamengo lá, o Flamengo desencantou, foi muito bem aí nessa última rodada. Mas quero saber quem ajudou vocês, quem foi aquela aposta que deu certo, quem foi aquele jogador que decepcionou. Comenta aqui no vídeo, eu sempre gosto de saber tudo aqui sobre como vocês estão indo no Cartola, então comentem aqui à vontade, tá certo? Mas agora é a rodada 31 que nós temos pela frente. E que rodada difícil, pessoal. Isso porque temos muitos confrontos equilibrados, inclusive os 6 primeiros colocados do Brasileirão vão se enfrentar, só para você ver como essa rodada promete. Então os jogos já estão aparecendo aí na tela, nós teremos já rodada na quarta-feira, hein? Não vai perder aí, achar que é só fim de semana. Quarta-feira já tem Botafogo e Atlético Goianiense, Bahia e Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético Mineiro, Coritiba e Fluminense, e esse jogão de líder contra vice-líder, São Paulo versus Internacional. Virando a página, ainda na quarta-feira, Bragantino e Vasco. Aí já na quinta-feira, outro jogaço, né? Flamengo e Palmeiras, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará. E a rodada vai ser encerrada com Corinthians e Sport, que o Corinthians é o time que tem um pouquinho mais favorito aí nessa rodada, por isso em destaque. Mas vamos lá, dicas posição por posição. Começando pelo gol! E aqui do meu lado está Jean, do Atlético Goianiense. É o goleiro com mais defesas difíceis no Cartola até agora, já são 37 na temporada, e também o goleiro com a melhor média até agora entre todos os atletas da posição. Ele tem 4,59 pontos aí de média. O Jean vai jogar fora de casa, mas contra o Botafogo, que está numa situação assim desesperadora, né? Botafogo, lanterna do campeonato, os últimos 12 jogos o Botafogo perdeu 11, então o time está praticamente rebaixado,
mas ainda tenta enfim, aquele fiozinho de esperança, vai ter que atacar, vai ter que partir para cima do Atlético Goianiense. Então o Jean tem um potencial para fazer aí defesas difíceis e também até um potencial de boa no saldo de gols, porque a gente sabe que time em situação assim, quando está muito nervoso, pode tentar e não conseguir fazer gol, e o Botafogo tem um dos piores ataques do campeonato, então por isso, Jean do Atlético Goianiense, a minha indicação para vocês. Outros nomes aí para o gol. Tadeu do Goiás, nessa rodada principalmente porque ele está muito bom para valorizar. Então, apesar do desempenho bem ruim na rodada passada, nessa principalmente para valorização, vale o Tadeu. Cássio do Corinthians, pensando no bônus saldo de gols, o João Paulo do Santos, Douglas do Bahia e o Everton do Palmeiras, uma aposta um pouco mais ousada. O Everton está numa fase espetacular, né? Vamos para a zaga agora, e aqui do meu lado está ele, Gemerson do Corinthians, chegou há pouco tempo aí, quase fez apenas um jogo nessa temporada, válido para o Cartola, mas é a minha indicação nessa rodada. Outra vez, cartoleiros, eu vou indicar um zagueiro que enfrenta o Sport, assim como foi na rodada passada quando eu fiz com o Lucas Claro, e vocês viram, o Fluminense não levou gol. O Sport, mais um jogo que o Sport passou em branco. Agora já são 30 jogos do Sport no Campeonato Brasileiro e em 15 ele não fez gol. Em metade ele cedeu o bônus saldo de gols ao adversário. Então o Gemerson tem aí o potencial para garantir 5 pontinhos do bônus saldo de gols. Ele também é um zagueiro alto, muito perigoso aí na jogada aérea, né? Enfim, quando tiver bola parada a favor do Corinthians, o Gemerson também pode ter alguma finalização, quem sabe até um gol. Então, por isso a minha indicação nele, Gemerson, zagueiro do Corinthians. Outros nomes aí para posição: o Léo Ortiz, do Bragantino, o Bruno Alves, do São Paulo, o Rodrigues do Grêmio. Vamos ver quem vai jogar, se é Rodrigues ou o Jeromel. Se for o Jeromel, melhor ainda, aí entra no time sem discussão. Mas por enquanto indico o Rodrigues aqui, Davi Duarte, do Goiás, e o Juninho, do Bahia. Seguimos avançando e vamos agora para a lateral, e aqui outro jogador do Corinthians, o Fagner. Ah, mas professor, o Corinthians levou 4-0 do Palmeiras, não para de indicar jogador do Corinthians? Pois é, pessoal. Quando o Corinthians fez 5-0 do Fluminense, não foi porque fez 5-0 que era o melhor time do mundo. Não é porque levou 4-0 do Palmeiras, que é o pior time do mundo, e a gente tem que ignorar o potencial do Corinthians nessa rodada. Não, o Corinthians tem potencial sim nessa rodada. Tudo que eu falei para o Gemerson lá em relação ao Sport, que é um adversário que dá potencial aos defensores, vale aqui para o Fagner. E lógico, o Fagner tem a chance de ajudar com os scouts ofensivos. Gol, assistência, ele já tem 2 gols do Campeonato Brasileiro, é uma das principais armas de ataque desse time do Corinthians e é o líder do Corinthians também em assistências na temporada. Já deu 8 assistências aí nessa temporada, né, 2020/21. Então, Fagner não dá para ignorar o potencial que ele tem nessa rodada, por isso ele é o meu indicado. Outros laterais, também aqui, ó, o Fábio Santos, do Corinthians, que além de tudo pode cobrar pênalti se tiver. Felipe Jonathan, do Santos, vamos ver se vai jogar, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o Santos daqui para frente. Reinaldo, do São Paulo, Aderlan, do Bragantino e o Calegari, do Fluminense, outros laterais aí para a gente ficar de olho. Vamos agora à parte mais ofensiva do time, começando aqui com os meias, e aqui do meu lado está ele, Raul. Pois é, meia, né? Geralmente eu trago aquele meia mais clássico, dessa vez vou trazer um volante, né? Porque não dá pra gente fechar os olhos para essa regularidade incrível que o Raul tem no Cartola. Ele tá aí entre os melhores meias aí do game, com média acima de 5 pontos. Raul tem 21 jogos aí no Campeonato Brasileiro, não negativou nenhuma vez, tem 87 desarmes, ou seja, média de mais de 4 desarmes, média de 4 desarmes por jogo. É muita coisa, porque 4 desarmes significam 4 pontos e, apesar de ser um volante de muito para o combate, para roubar a bola, levou só um cartão amarelo em todo o Campeonato Brasileiro. Então, é um cara que desarma muito e não é violento. Então, um dos atletas mais seguros que a gente tem para escalar no Cartola, por isso, dessa vez, optei por destacar o Raul aqui para vocês. Temos outros meias também, né, para
bons, né, para essa rodada. Arrascaeta, não preciso nem comentar, né? Impressionante como joga o Arrascaeta, né? Casares, do Corinthians, o Vina, do Ceará, um bom jogo aí para ele se redimir da rodada passada, que ele foi mal. Patrick, do Internacional, e uma aposta um pouco mais ousada no Johan, do Atlético Mineiro, que está em grande fase, tem um jogo difícil contra o Grêmio, mas ele está numa fase muito boa. Atacantes agora, eu sempre falo para vocês, a posição mais importante do Cartola, e aqui está ele, Claudinho do Bragantino. Volte e meia, ele está por aqui e tem um bom motivo, né? Em 2021, aliás, Claudinho começou arrebentando, foram 3 rodadas disputadas nesse ano, em 2 ele foi o principal pontuador da rodada, né? Com mais de 17 pontos, foi assim na rodada passada, em que ele fez 2 gols de pênalti aí contra o Ceará. O Bragantino volta a jogar em casa contra o Vasco, né? Favoritismo coloco aí pro lado do Bragantino, que vem de ótimas atuações contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, essa importante vitória fora de casa contra o Vozão, né? E o Vasco vem de uma derrota em casa aí para o Coritiba. Então, leve favoritismo aí para o Bragantino. E o Claudinho em casa, vocês sabem, ele o pessoal até brinca, né? O Claudinho, ele é o Marinho de Bragança, né? Porque em casa, os últimos 5 jogos, a média do Claudinho, a média, hein, pessoal, é de 9,54 pontos, quase 10 pontos de média aí para o Claudinho. Então, estará no meu time e, lógico, é o cara que eu mais confio nessa rodada. Então, Rodrigo, aí da sua casa, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para Claudinho do Bragantino. É o meu capitão nessa rodada 31. Outros atacantes bons aí para vocês olharem nessa rodada. Marinho do Santos, vamos ver se o Marinho joga, pessoal. O Santos, vocês sabem, tem a final da Libertadores daqui a pouco, viagem lá para o Ceará. Eu acredito que o Marinho será poupado, mas como até o momento da gravação desse vídeo, terça pela manhã, isso não tinha sido confirmado, eu deixo o Marinho aqui pelos indicados, entre os indicados. Lógico que se for jogar, tem que escalar o Marinho, não tem dúvida, mas eu acredito que o Marinho vai ser poupado nessa rodada. Vamos ver o que acontece, né? Diego Souza, do Grêmio, você tem o PP também, que é boa opção, mas o Diego Souza está numa fase melhor. Gabigol, do Flamengo, Jô, do Corinthians e uma aposta mais ousada, o Pedro Raul, do Botafogo. Técnico, pessoal, tá aqui. Wagner Mancini, como eu falei, mesmo com os 4-0 que levou do Palmeiras, Corinthians é sim favorito contra o Sport. E numa rodada de confrontos tão equilibrados, o Wagner Mancini é um dos melhores nomes. Tem vários jogadores ali do time que podem ajudar ele a ter uma boa média, uma boa pontuação. Outros técnicos não são muitos, tá, pessoal? Se não quer ir com o Mancini, tem o Barbieri, do Bragantino, e o Cuca, do Santos, dependendo aí do time que ele vai mandar lá para enfrentar o Fortaleza. Vocês viram? Claudinho, né? Coloquei como capitão aí na minha equipe. Mas lógico, o Marinho, se for jogar, né, é um baita capitão. Fagner do Corinthians, uma aposta um pouco mais ousada, além do Arrascaeta, que está sempre muito regular. Também bons nomes aí para capitanear a sua equipe. Antes de passar o time final aí, como é que ficou o nosso time principal para essa rodada, olha, aquele convite, né? Se você ainda não me segue, ó, me segue aqui, ó, Instagram, Cartoleiro GP, contato diário lá com vocês para a gente falar sobre a rodada, também passar dicas para você. Rodada passada até fiz uma live surpresa lá no sábado para o pessoal do Instagram. Desafio Professor versus Casão nessa semana, vai ser lá no Instagram também. Então cola comigo, ó, Cartoleiro GP, me segue, tenho certeza que você vai gostar. Vamos agora sim, vamos ver como é que ficou o nosso time principal que está entrando aí na tela para vocês. Vamos escalados com o Jean no gol, as laterais Fagner e Aderlan, a zaga com o Gemerson e o Davi Duarte, meio de campo, Arrascaeta, Raul e Casares, e o ataque com o Diego Souza, Claudinho capitão e o Gabigol técnico Wagner Mancini. Custo desse time, 130,43 cartoletas. Pessoal, e olha, atenção, hein? Temos rodada meio de semana, fechamento de mercado já na quarta-feira, então a nossa live vai ser no meio de semana, hein? Live na quarta-feira, meio-dia, hora do almoço. Vem almoçar comigo, né? Almoce e acompanha a live, faça na hora do almoço, né? Para justamente vocês poderem, quem tá aí dia útil é mais complicado, mais corrido, né? Então, para o pessoal poder aproveitar esse intervalo do almoço e acompanhar a live comigo. Então, quarta-feira, meio-dia, temos um encontro marcado aí na hora do almoço para a nossa live de fechamento de mercado dessa rodada 31. E time de bom e barato,
sempre é postado aqui no comentário em destaque, né, do vídeo. Até essa terça-feira o Casão, né, o Casão responsável aqui pelo nosso time bom e barato, né, ele coloca aqui para vocês outra forma de ajudá-los, né, um time com custo de menos 100 cartoletas, mais voltado aí para pontuação. Hora agora do nosso time tudo ou nada. Esse time que vem muito bem nas duas últimas rodadas, rodada passada fez quase 100 pontos, tenho certeza aí que ajudou muita gente, que pegou como uma base, né? Muita gente conseguiu prêmio em Liga Tiro Curto, tomando como base esse time. Vocês sabem, aqui a ousadia é maior porque o objetivo é esse, tentar estourar o máximo nessa rodada. Então vamos lá, time para Liga Tiro Curto entrando aí na tela para vocês. Nessa rodada, vou aqui numa aposta muito forte no Bragantino. Então a zaga é toda aí do Red Bull, com Cleiton, Aderlan, Edmar, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. No meio de campo, o Arrascaeta é o cara da minha segurança, além do Raul e do Cantígio. Muita gente com Casares, né? Aqui vamos com o Cantígio. E no ataque, dobra do Bragantino, com o Claudinho capitão e o Ítalo, né? Além do Brenner do São Paulo, o técnico é o Barbieri, e o time ficou bem baratinho, apenas 95,41 cartoletas. E vocês sabem, né, cartoleiros, ó, Liga Tiro Curto, quer participar? Professor, mas Liga Tiro Curto, qual que é legal de participar, que tem prêmio bacana? É a Liga Tiro Curto da Fute Loucos. Inscrição para a rodada 31 está aberta. Lógico, tem rodada de meio de semana, tem Liga da Fute Loucos também. Inscrição custa só 5. Quanto mais gente participar, melhor. Todo mundo que é inscrito concorre, né? Que se inscreve na liga, concorre a uma camisa exclusiva. Mostrei no Instagram semana passada como é que ela é. E aquilo que eu sempre gosto de destacar: os 100 primeiros levam premiação. Aí a tua chance de ganhar é muito maior, porque são 100 premiados. Não é só o primeirão lá que ganha merecido, ganha um prêmio bacana, mas os 100 primeiros levam alguma coisinha. Então vale muito a pena. Para se inscrever, link está aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, clica, já é direcionado para o site certinho, beleza? Tenho certeza que você vai gostar. Esse time aqui, lógico, que estará na Liga da Fute Loucos. Então não esquece de se inscrever. Agora o momento do nosso time de valorização. Porque aqui, pessoal, eu falo, é o vídeo de dicas mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube. Porque tem as dicas para um time principal, tem as dicas para uma liga tiro curto e tem dica para você ganhar a cartoleta, dicas de valorização para quem disputa a liga por patrimônio, para quem está querendo engordar mais os cofres. Rodada passada eu sei que muita gente não conseguiu escalar quem queria por falta de cartoleta. É sempre muito importante, você ali encaixa 1 ou 2 caras que vão te ajudar a valorizar. Olha o extrato bancário desse time aqui, rodada passada, ó. Só em uma rodada esse time ganhou mais de 10 cartoletas, 11,02 cartoletas. Agora o patrimônio desse time é rico demais, né? Já está em 367,07. Então vamos lá, time de valorização com atletas que vão ajudar vocês a ganharem cartoletas nessa rodada. Esses têm um potencial maior, entrando aí na tela. Time de valorização vai com o Tadeu no gol, Patrick e Carlinhos nas laterais, Léo Ortiz e Bruno Alves na zaga. O meio de campo, Vina, Jean-Pierre e Bruno Nazário. E o ataque com o Matheus Babi, Gibagol, o capitão, e o Brenner, o técnico é o Glauber Ramos. E esse time super baratinho, apenas 90,64 cartoletas. Então aí, pessoal, as dicas, os times, mas você já sabe, né? Principalmente lá o time principal. Não é para pegar e copiar o time, hein? Não façam isso, pessoal. Porque o importante é vocês pegarem aí a base das dicas e encaixarem apostas pessoais de vocês. Rodada passada, por exemplo, a minha aposta pessoal foi o Caio Jorge. Não deu certo. Mas eu sei de muita gente que colocou, por exemplo, o Vargas, colocou o Gabigol, que estava como dúvida, colocou o Claudinho, que foi o mito da rodada, né? Todos os caras que estavam no rodada, principalmente eu falei deles na live para vocês, Yuri Alberto do Inter, outro que fez gol, né? Então, é isso, tomem como base as dicas, mas tenham as apostas pessoais de vocês. Cada um tem a sua. A minha rodada passada não deu certo, mas a de muitos de vocês deu certo, e é isso que faz a diferença, que faz vocês se destacarem, beleza? Hora do nosso salve, momento de eu retribuir todo o carinho, toda a confiança que vocês têm aqui nas dicas, vocês sempre comentam, eu gosto bastante dos comentários. Muito obrigado pelos elogios, pelas sugestões, pelas críticas. Pessoal, todo o trabalho é feito para ajudá-los e a gente sempre está buscando melhorar, proporcionar um serviço melhor aí sempre para vocês, tá certo? Então salve
eu escolho alguns que representam todos vocês que sempre ajudam a gente nesse trabalho, beleza? Então um salve aqui pro Márcio Ricardo, que é de Paulista, Pernambuco, o Everton Nid, São Paulo capital, Vitor da Silva, que é de Cordeiros, na Bahia, o Pedro Pereira, Campo Grande, ali no Rio de Janeiro, né? A Agatha Christie, São Paulo capital, o Pedro Werneck, um salve também para o Miguel Lopes, de Alfenas, Minas Gerais, João Vitor, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e o Júnior, de Uberlândia, Minas Gerais. Os mineiros estão com tudo aqui, comentando bastante. Muito obrigado, pessoal, gente do Brasil inteiro. Eu fico muito feliz, do mundo inteiro, porque tem muito brasileiro morando fora que também joga Cartola e acompanha os vídeos. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Então é isso, pessoal. Olha, não se esqueçam que a live já é na quarta, tá? Quarta-feira, meio-dia, o nosso encontro marcado aí para aquela, enfim, as últimas informações. E aí com mais calma, né? Eu passo uma hora ali junto com vocês. Cuidem-se bastante, pessoal. Estamos aí num período de pandemia, começando, né, o início aí de um período aí para a gente tentar aí realmente se livrar disso, né? Mas sigam se cuidando, cuidem bastante aí da saúde. Fiquem com Deus. Um abração para todo mundo.